Programa 6 mais 1, na Rádio da Universidade, um programa sobre literatura infantil e leitura, feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Gláucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6 mais 1. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Livro em Foco. As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Jonathan Swift nasceu em 1667 na cidade de Dublin, Irlanda. Órfão de pai, em 1688 termina seus estudos e parte para a Inglaterra para tornar-se secretário de Sir William Temple, estadista e escritor de grande prestígio. Neste período, entre os livros da grande biblioteca de Temple, amadurece intelectualmente quando doutora-se em teologia pela Universidade de Oxford e retorna à Irlanda. Em 1697, escreve A Batalha dos Livros. A obra retrata a disputa entre intelectuais da época sobre a supremacia do conhecimento antigo diante do novo, dos clássicos ante o pragmatismo científico, em voga. Em 1699, publica Conto de Tonel e A Batalha dos Livros, ganhando grande popularidade. Como um natural da Irlanda, crítico da coroa britânica, à maneira dos satíricos, suas obras têm o condão de desmascarar o discurso frívolo dos ingleses, das banalidades e incorreções que levam-nos ao ridículo. Em 1725, começa a escrever Viagens de Gulliver, seu romance mais famoso, publicado em 1727. Nesta obra, faz críticas à nobreza, aos conflitos religiosos, aos cientistas, aos filósofos, enfim, ao ser humano como um todo. É uma reflexão sobre o mundo e a condição do homem diante das circunstâncias. Combinando sátira, aventura, relato de viagem, ficção científica, Viagens de Gulliver tornou-se um clássico atemporal. As Viagens de Gulliver, ilustrada magistralmente por Thomas Morton, conta a incrível história de Lemuel Gulliver. Com o naufrágio de seu navio por uma tempestade, ele é arrastado a Lilliput, uma ilha cujos habitantes eram extremamente pequenos e estavam permanentemente em estado de guerra por absurdas hostilidades. Os Lilliputianos, para Swift, eram a mais pura representação da realidade inglesa e francesa à época, envoltas em conflitos sem fim, internos e externos. No segundo capítulo, em oposição a Lilliput, Gulliver conhece Brobdingnag, uma terra de gigantes. Nessa sátira, representação da sociedade inglesa, Swift critica a mediocridade da sociedade inglesa diante da sua pretensa grandeza. Na ilha flutuante de Laputa, Swift critica o governo inglês na Irlanda e faz uma condenação feroz aos pensamentos científicos que não têm preocupação com a melhoria da sociedade e não traz benefício algum à humanidade. Na última viagem, Gulliver encontra a raça de cavalos inteligentes, os Rohirrim. Estes, ao que parece, representam seus ideais iluministas da verdade e da razão. Swift, através de Gulliver e suas aventuras por lugares desconhecidos e mares nunca navegados, satiriza o homem, apontando vícios, deformações, propensões censuráveis e imperfeições imperdoáveis da raça humana.
Em 19 de outubro de 1745, surdo e louco, morre Jonathan Swift em Dublin. No epitáfio, escrito por ele mesmo em latim, consta: aqui jaz o corpo de Jonathan Swift, doutor em teologia e deão desta catedral, onde a colérica indignação não poderá mais dilacerar-lhe o coração. Segue, passante, imita, se puderes, esse que se consumiu até o extremo pela causa da liberdade. 6 mais 1. 6 mais 1 na rádio da universidade. No meu tempo era assim. No meu tempo era assim, traz as memórias do neto predileto da avó Mosa, Antônio Ximeneque. Vamos combinar que vó é tudo de bom, não é mesmo? Não tive a experiência de ter vô, pois não conheci nenhum deles, mas acho que alguns avós são incríveis também. Um exemplo é a relação do Caio Ritter com seu netinho Leonardo, uma coisa mais linda, cheia de afeto. Mas como eu ia contando, de avô eu não tenho lembranças, mas de avó tive a sorte de ter 3. Relações muito diferentes uma da outra, como de praxe costuma ser. Tive 3 avós pelo seguinte: meu pai, aos 4 anos de idade, foi adotado por um casal que não podia ter filhos. Aqui já adianto uma história repleta de perdas. O pai do meu pai trabalhava como madeireiro e viajava bastante. Um dia saiu para buscar uma carga de madeira para as bandas da Argentina e desapareceu. Minha avó Paulina, além do meu pai, tinha 3 filhas e um menino recém-nascido. O abandono provocou um processo de depressão que se aprofundou com a morte do filho mais novo. Durante um longo tempo ficou internada num sanatório. Como desgraça pouca é bobagem, quando voltou para casa descobriu que os pais dela haviam distribuído todas as crianças. Todas. Ela só conseguiu recuperar uma das meninas e 32 anos depois reencontrou meu pai. Essa avó era um mistério para mim. Convivi pouco com ela, mas os momentos que nos encontramos foram cheios de descobertas. Era como visitar a pré-história do meu pai. Outra avó, a mãe da minha mãe, essa era ligada em 360 volts. Dona Maria Inácia não dava mole para ninguém e viu cedo com 6 filhos. Não havia trabalho, por mais pesado que fosse, que ela não encarasse. Essa vida difícil e dura foi se entranhando na personalidade dela. A gente se achegava com cuidado, até com certo medo, mas sabia que bem lá no fundo tinha um coração bom e protetor capaz de fazer o impossível para defender suas crias. Por último, temos a terceira avó, a mãe adotiva do meu pai, Dona Mosa. Bom, só esse nome já dá vontade de abraço, não é mesmo? Pois com essa eu tive uma experiência incrível e confesso, ela poderia ter me estragado. Acredita que ela dizia na cara dura que eu era o neto predileto dela? E eu tinha 6 irmãos. Pensa como eles ficavam. Na época eu não me importava, acho até que me aproveitava para espezinhar a galera, e isso é bem coisa de irmão. Bom, na chácara da avó Mosa, eu tinha meu lugar na mesa, minha xícara, meu prato, meus talheres. Tinha também uma galinha que punha seus ovos num ninho ao lado do fogão da cozinha. E esses ovos eram cuidadosamente embalados em palha de milho para que no domingo eu os levasse para casa. O tempo passou e, como de costume, vai espalhando as pessoas. Eu saí bem cedo de casa. Aos 17 anos fui morar fora da minha cidade natal para dar rumo à vida. A avó Mosa avançou em idade, sendo cuidada pelos meus pais, até que entrou em um processo de existência vegetativa. Numa de minhas visitas percebemos que ela não estava bem. O pai e a mãe foram chamar uma ambulância e nesse meio tempo eu, sozinho, a vi partir. Pode parecer uma história bem clichê, mas a avó Mosa esperou a chegada do neto que ela mais gostava para deixar este mundo. Ela seguidamente está nos meus sonhos. Não há doce deleite melhor que o dela. Ainda escuto sua risada. Permanece em minha memória sua voz embalada de ternura.
e eu sinto o cheiro de sabonete Gessi que ela usava. Muito do que eu vivi com ela já serviu de mote para as histórias que eu invento. Tive 3 avós. Uma delas era a predileta. 6 mais 1. 6 mais 1 na rádio da universidade. 6 mais 1. Heloísa Pires Lima nasceu em Porto Alegre e, aos 9 anos de idade, mudou-se para São Paulo, onde reside até hoje. Estudou psicologia na PUC e ciências sociais na USP, onde também concluiu mestrado em antropologia e doutorado em antropologia social. Atua como pesquisadora e autora de literatura para infância e juventude, tratando de temas e personagens representantes da literatura afro-brasileira. Heloísa, você poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória, seus estudos, sua criação e de outros autores com temas africanos? Então, eu tenho por volta de 40 títulos publicados, né, para as mais diferentes faixas de idade, né, e me permito também o experimental, né, nessa produção, mas ela pensa, em primeiro lugar, na criança negra, né. Eu, como dizia, eu saí aí do sul, né, com 9 anos de idade, porque meu pai ia ser transferido para Varig, né, pela Varig para, né, que naquela expansão, né, de portos, então ele ia para os Estados Unidos. E isso era década de 60. Década de 60 nos Estados Unidos foi uma. Não, já tem o histórico em relação às relações raciais ah, muito grave, né, de segregações, ah, mas Martin Luther King nessa época tinha sido morto, né, os Estados Unidos eram para a cabeça do meu pai, assim, quem voltava de lá, né, que são os aeroviários, né, que também foram transferidos, diziam que a escola de branco é uma, criança negra tem outra escola, né, e ele ficava horrorizado, né, dizendo que ele não ia criar os filhos né, no, nesse inferno, né. Então, quando eu vim para São Paulo, eu já tinha essa reflexão, né, das relações raciais e muito forte, né. E, e a escola que eu ajudei a inventar, um dos pontos mais bem cuidados nela era exatamente o acervo de livros, né. Então, na roda de história, quando você começa a conversar sobre qualquer assunto, né, quantas vezes o que a criança vai buscar nessa pequena biblioteca de sala, ou na biblioteca maior, ou o próprio educador e educadora, né, o que ele consegue apanhar, né, no acervo que ajude a desdobrar, né, um conhecimento que está observado ali na escuta, né, para intervir, né, no processo educativo. Então, e isso assim, não é no âmbito racional, no âmbito emocional, sobretudo, né. Então eu sentia muita falta, não haviam personagens de origem africana nesses acervos, né. E mesmo os contos africanos, a ideia de África era algo assim muito pasteurizado, né, muito homogêneo, e a África é riquíssima, né, em diversidades, né, culturais, e então toda essa minha formação acadêmica, ela me ajudou muito a trazer alguns repertórios com muito cuidado, né, com toda a fundamentação e a densidade, né, que era exigida, né, para trazer essa referência, né.
Então, eu tenho livros, por exemplo, O Espelho Dourado, que é um livro de 2003, logo depois da Lei 10.639, ele já estava pronto, né? Ele foi produzido antes, para sair em 2003, né? E é a ideia de uma coleção, né, que era para ser chamada de o Pescador de Histórias, que anda por 4 águas, né, do continente africano e mas nunca aporta, né? Mas às vezes esse pescador ele mergulha e pesca. Peixes? Não. Histórias. Que histórias? Histórias em torno desse rio. A estrutura me permitia, assim, às vezes está no século VIII, às vezes está no século XIII, né? Tem não apenas a geografia, mas a, a observação do tempo também, né? No continente africano. E trazer muito para esse acervo muita riqueza cultural, né? Porque era um diagnóstico, né, que havia na época de que a África, a referência ao continente africano sempre era associado à dor, né, ao sofrimento, como perdedores sociais, né? Então, o Espelho Dourado, por exemplo, é uma África esplendorosa, né, porque traz os Ashanti, que é do noroeste africano, né, uma população do noroeste africano que tem, né, toda até hoje, né, a expressão Ashanti é ouro puro, né. Então os brincos dourados, o fio dourado que borda os tecidos, o casamento, né, o casamento aqui a gente joga, arroz, né, e lá eles sopram ouro em pó, né, até hoje. Então é preciso apresentar outras Áfricas, né, para além dessa que acaba constrangendo muito uma criança, né. Isso não quer dizer que a gente não vá falar de todos os problemas que existem no continente africano, mas é preciso equilibrar, né, e ao mesmo tempo pensar nessa recepção desde os pequenininhos, né, e é preciso gostar dessa África, né, e até a reflexão já quase adulta, né, no ensino médio, né, e aí você pode trazer o informativo também, né, assim, o literário fazendo uma ponte para o informativo, né, que nem eu tenho um outro livro que chama Toques do Griot. Griot é uma palavra que circula muito no Brasil, né, mas com a ideia de contador de histórias, só que Griot é muito mais que isso, né. Ele remete à fundação do Império do Mali no século XIII, e lá existia uma espécie de diplomata, né, que falava pelo, ah, pelo governante, né, e, e era chamado de Eli, na língua malinquê. Mas foi um momento, aí tem a história de Portugal, né, nessa região, que acha que ele é um criado, né, do rei. E aí o lusitano falando criado, não vai falar criado, né, ele vai falar crioudo. E essa é uma das versões, né, da origem da palavra griot, que depois a França, né, vai para essa região, né, do Mali, do Malinquê, né, e, e escuta, né, o lusitano falar crioulo e ele vai tentar repetir e sai griot, né. Então tem uma ponte, né, para o informativo mesmo, né, que são as questões linguísticas, né, que isso interessa muito, é uma forma de
desenvolver da ludicidade, né, de fazer essa passagem da ludicidade que o literário oferece para o informativo mesmo, né. E e, embora eu, hã, escreva há muito tempo, né, eu não perco de vista a produção literária, sobretudo com essa referência, né, da origem continental africana, com todas as possibilidades diaspóricas, né, que ela oferece, né. Então, em cada cantinho você vai encontrar um arranjo, né, diferente de todos os demais, né. E e eu sou uma, assim, além da minha produção, eu pesquiso então essa área, né, e e vou atrás das ilustrações, né, de olhar com cuidado como que essa esse modelo de humanidade ele é criado, né, ele passa pelo criativo e fornece elementos também para reflexão, né, sobre sobre essa produção. E é uma produção que, felizmente, né, assim, é uma felicidade pessoal, né, de acompanhar e ver o quanto que ela se multiplica, né, quanto que ela se multiplicou, né, quantos livros incríveis, né, tem, existem no mercado e o mercado como possibilidade de garantir uma expressão cultural, né. Então é um ponto de vista, né, que essa literatura traz, e muitas vezes belíssima, né, então eu sou testemunha, né, de muito tempo, de estar acompanhando, né, essa produção, embora, obviamente, ainda falta muito, né, falta muito espaço, ah, que é a questão da representatividade também, relacionada a quem tem, né, uma editora, como seleciona seus títulos dentro de um determinado, conceito, né, que a própria, editora oferece. Mas hoje nós temos uma questão nova, que é todo o desenvolvimento tecnológico, né. Então a tecnologia, ela permite que você publique a sua obra independente né, de um processo, editorial como eu conheci, né, quando eu comecei. Então tem muita novidade que virá ainda por aí, né. 6 mais 1. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Palavra de leitor. O Palavra de Leitor de hoje vem de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Quem dá a dica de leitura é o Arthur, estudante do primeiro ano do ensino médio do Colégio Anchieta. Oi, eu sou o Arthur, estou na primeira série e eu estudo no Colégio Anchieta de Nova Friburgo e eu tenho 15 anos. E o nome da coleção que eu indico é Harry Potter. Eu, honestamente, não leio muito livro e essa coleção demorou muito tempo para eu ler, mas sempre tiveram duas coisas que eu gostei muito lendo. Primeiro foi o mundo em que foi criado a história. Eu gosto muito como a autora conseguiu interagir o mundo real de Londres com o mundo irreal do Harry Potter mesmo. E a segunda parte é como o livro conseguiu interagir também as mortes de personagens muito importantes para o protagonista e para o antagonista também. Para mim, se um livro tem que incluir morte de alguma forma, tem que fazer de uma forma impactante que realmente mostra que se tivesse, se estivesse vivo, o personagem que morreu, a história teria um rumo completamente diferente. E para mim, o livro da coleção do Harry Potter, ele consegue fazer isso sensacionalmente bem. E por isso que eu indico essa coleção. 6 mais 1. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Ouvindo versos e histórias. Ouvindo versos e histórias,
traz 2 poemas do livro As Meninas e o Poeta, de Manuel Bandeira, com seleção de Elias e José. O primeiro deles se chama As Tias. A tia Catarina, Catalinha. A tia Teresa, bota a mesa. A tia Seição, amassa o pão. A tia Lela, espia a janela. A tia Dora, só na hora. A tia Sema, teima que teima. A tia Maria, dorme de dia. A tia Tininha, faz rosquinha. A tia Marta, corta a batata. A tia Salima, fecha a rima. Marisa. Muitas vezes, à beira-mar, sopra um fresco alento de brisa, que vem do largo a suspirar. Assim é teu nome, Marisa, que começa igual ao mar e acaba mais suave que a brisa. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Poemas cantados. No Poemas Cantados de hoje, você vai ouvir a canção Bicho Esquisito, baseado no poema homônimo Bicho Esquisito, do livro Muito Esquisito, com ilustrações de Gustavo Piqueira e publicado pela editora Pulo do Gato. O bicho esquisito não é isso nem aquilo, não tem cara de mosquito, nem olhar de periquito, não tem forma de formiga, não tem jeito de girino, não tem saia de menina, não tem meia de menino. O bicho esquisito não tem pé, não tem pescoço, mora lá no fim do mundo, não é velho nem é moço, não rosna como cão, ruge não como leão, não tem cauda de pavão e nem zanga de zangão. É um bicho esquisito, não faz teia, não faz buraco, não faz zumbido de pernilongo, não é longo nem é chato. É um bicho esquisito, sabe bem o que lhe convém. Quando sai pra ir na esquina, volta só no ano que vem. O bicho esquisito não tem chifre de narval, não tem cauda de tainha, nem bico de pica-pau, não tem dedo de doninha, não tem cheiro de fuinha, não chora, não arranha, não morde como piranha. O bicho esquisito não tem casco de tatu, não faz cocô de urubu, não tem fedor de Beuzebu, não tem pena de ave, tamanho de jubarte, não tem ferrão de bagre, esporão de jaguadarte. É um bicho esquisito, não faz teia, não faz buraco, não faz zumbido de pernilongo, não é longo nem é chato. É um bicho esquisito, sabe bem o que lhe convém. Quando sai pra ir na esquina, volta só no ano que vem. La la yeah, la ya, la ya, la la yeah, la. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Programa 6 mais 1 na Rádio da Universidade teve a produção do coletivo 6 mais 1, apresentação de Alexandre Brito e técnica de Jorge Foques. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade, em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana.